governo federal enviou a medida provisória com o programa Mais Médicos para tentar suprir a deficiência de médicos nas cidades mais distantes do interior do país, sobretudo. Para conversar sobre esse tema, o argumento recebe o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, médico também, que vai defender aqui o programa. Senador, por que através de uma medida provisória? Parece que houve uma longa discussão, houve um embate e o governo chegou a essa conclusão de que seria melhor através de uma medida provisória. Bom, primeiro porque nós temos uma necessidade emergencial, não só de iniciar esse programa, mas também de atender a algumas demandas imediatas da população por profissionais. Segundo lugar, porque o fato de uma medida provisória vir para o Senado para definir essas regras não é impeditivo do debate, ao contrário. Essa provavelmente será uma comissão mista para tratar da medida provisória, que mais interesse vai gerar, mais debates vai suscitar e certamente muitas propostas para melhorar o texto ou contraditório em relação ao texto vai acontecer muito fortemente. Mas, como há a necessidade, há a urgência, eu acho que o governo agiu bem em trabalhar por intermédio de uma medida provisória. Quem se coloca no lugar do paciente, aquela pessoa que tem um problema de saúde no interior do país, nos locais mais distantes, onde não existe médico para atender, o senhor conhece bem essa realidade porque já foi ministro da Saúde. O panorama hoje, qual seria, então, nessas localidades? É um panorama muito difícil. Hoje há 700 municípios no Brasil que não têm um único médico residente. No máximo, são médicos que vão lá, passam um dia, passam dois, dão um plantão, de modo que essa população ela sofre muito intensamente essa carência. Por outro lado, são muitas as equipes de saúde da família que não podem ser implantadas por estarem incompletas, ou mesmo algumas que já estão implantadas e que perderam seus médicos e passam, a partir daí, a ter uma limitação muito grande das suas atividades, dos seus movimentos. E nas regiões de periferia do Brasil, das grandes cidades, dos centros urbanos, também nós temos essa forte carência. Então, o governo, levando em conta essa realidade, caminhou para apresentar esse pacote global. O importante dessa proposição é que ela tem medidas do curto, do médio e do longo prazo, inclusive com a preocupação de melhorar a qualificação desses profissionais que vão ser formados a partir de 2015. E, no imediato, convocando os médicos brasileiros a ocuparem esses espaços onde não há profissionais médicos, mas não fechando a possibilidade de que, em não havendo preenchimento com médicos brasileiros, nós podemos lançar mão de médicos estrangeiros qualificados. Ou brasileiros que tenham se formado fora do país. Sim, da mesma forma. Como funciona, então, aquela prova revalida? Nesse caso, ela não será aplicada para esses profissionais? Por que não aplicar o revalida? O revalida, quando o profissional estrangeiro ou brasileiro que estudou no exterior se submete ao revalida, ele passa a ter o direito de trabalhar em qualquer lugar do território brasileiro. Ora, se nós trazemos os profissionais do exterior para cá e eles se submetem ao revalida, que garantia nós temos de que eles não vão procurar São Paulo, Rio, enfim, na verdade nós estaremos dando uma carta branca para ele trabalhar onde quiser, inclusive dividir o mercado de trabalho com os demais médicos. Então, nesse programa, eles virão para atuar em uma determinada área com um registro provisório durante um período máximo de 3 anos. Válido para aqueles locais específicos. E depois de 3 anos, se eles quiserem se submeter ao revalida, não haverá nenhum problema em relação a isso. Agora, o que vale dizer é que eles serão acompanhados por universidades, eles farão um período de aclimatação de pelo menos 3 semanas, eles terão à sua disposição uma estrutura razoável, acesso ao SAMU, inclusive com resgate, eles terão a oportunidade de encaminhar aqueles casos que na atenção básica não se resolvem para o atendimento de média complexidade, até de alta complexidade, de modo que eu acredito que eles poderão desempenhar um papel social muito relevante. Agora, mesmo nas faculdades de medicina do Brasil, em todo o país, haverá uma mudança nos currículos. O senhor pode explicar melhor? Veja, essa é uma medida, eu interpreto até como revolucionária, né? Porque nós vamos nos adaptar
a concepções que já predominam em países que conseguiram melhorar muito as condições de saúde da sua população. Em verdade, nós vamos ter um curso médico, não mais de 6 anos, mas de 8 anos, sendo que 2 anos serão exclusivamente no treinamento em serviço, no Sistema Único de Saúde, seja no atendimento à atenção básica, seja no atendimento de urgência e emergência. Ou seja, não se excluem, eles terão que passar por essas duas áreas. Eu acho que isso é muito importante porque dá a esses médicos uma formação geral fundamental. É muito importante porque nós vamos atender a população com esses profissionais que também serão acompanhados pelas suas respectivas faculdades e, sem dúvida, quando decidirem fazer a sua especialização, e para isso haverá residência médica para todos os profissionais que se formarem no Brasil, eles terão uma sólida formação geral, o que facilita não só o aprendizado numa especialidade, mas, além de tornar aquele profissional com uma visão mais abrangente, o torna muito mais humano. Senador, em alguns estados, por exemplo, o Maranhão, que tem 217 municípios, 147 desses municípios já se candidataram a ter médicos do programa Mais Médicos, agora lançado pelo governo federal. Como esses prefeitos realizarão os convênios? Bem, eles terão que, primeiramente, aderirem ao programa, não é? Agora mesmo, durante a marcha dos prefeitos, o Ministério da Saúde está disponibilizando já os formulários para que as prefeituras possam aderir. Elas terão que cumprir alguns deveres, terão que atender algumas condições de trabalho, tais como garantir a habitação, garantir a moradia, garantir que aquele profissional vai ter uma farmácia básica mínima para atender na área da atenção básica, que ele terá acesso a exames que também podem ajudar o diagnóstico no atendimento na atenção básica, terão com certeza uma definição de para onde eles vão enviar aqueles pacientes que saem da esfera do atendimento básico no que diz respeito à complexidade da sua doença, do seu tratamento. Certamente terão a obrigação de estarem dentro de uma região coberta pelo SAMU para que o atendimento pré-hospitalar ou o resgate de pacientes possa ser feito garantindo a vida dessas pessoas. Então, as prefeituras terão que estar dentro dessas condições, o que é um trabalho da prefeitura, do Estado e do governo federal. O lançamento desse programa foi precedido por uma longa discussão e uma séria resistência das entidades representativas da classe médica. A que o senhor atribui essa resistência? Olha, eu acho que naturalmente toda mudança ela provoca uma certa inquietação a quem no dia a dia vivencia aquela atividade, não é? Eu acho que, inegavelmente, existe um sentimento corporativo muito forte entre os médicos, mas eu acredito que há também um espírito público muito grande que vai fazê-los entender bem essa proposta, aceitá-la e colaborar, inclusive. Nós vamos ter uma comissão mista para analisar a medida provisória, que realizará debates, discussões, que vai receber emendas de parlamentares, que poderá acatar sugestões dos próprios movimentos. Certamente eles participarão de vários debates que acontecerão aqui e, na medida do possível, vamos tentar chegar a uma posição que atenda à grande maioria, inclusive dos médicos. Existe uma proposta de emenda constitucional que torna os médicos do SUS membros de uma carreira de Estado. Esse programa atual do governo não quer dizer que essa proposta não possa avançar. Não significa. Agora, o debate sobre as carreiras de Estado, nós precisamos discutir algumas coisas que são fundamentais. Entre elas, o fato de que o sistema de saúde no Brasil, ele é único. Nós temos o Estado, o município e o governo federal. Às vezes se faz uma comparação com as carreiras jurídicas, mas nós temos duas carreiras jurídicas no Brasil, uma estadual e uma federal. Então,
os limites territoriais são muito estabelecidos. No nosso caso, nós temos que criar um sistema que atenda a 3 esferas diferentes. E aí existem uma série de problemas que nós precisamos equacionar antes de aprovar essa medida, para que ela não gere problemas. Entre elas, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nenhum dos entes da federação pode gastar mais do que 54% das suas receitas com o pessoal. Quem vai contratar? Se for o governo federal, em breve ele vai estar excedendo esses limites. Se for os governos estaduais, eles praticamente já excedem. Se forem os municípios, esses é que não vão conseguir. Então eu defendo que nós possamos discutir um novo modelo de gestão e contratação que permitiria aí sim uma carreira médica e de outros profissionais nacional. Por exemplo, o modelo das fundações públicas estatais que seriam entes interfederativos. Então, esse peso do crescimento do gasto com o pessoal ou poderia ser dividido entre os 3 entes, ou então ficariam na responsabilidade dessa instituição interfederativa. Então, é uma discussão muito mais complexa do que simplesmente aprovar uma emenda constitucional aqui no Senado. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. O Argumento apresentou uma entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal. Mande suas críticas e sugestões para nós. Escreva para acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Argumento.